Invoquemos juntos o arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para a perdição das almas. Amém. São Miguel arcanjo, defendei-nos. São Miguel arcanjo, defendei-nos. Estenda a mão e peça também a intercessão de São Rafael. Diga junto comigo: São Rafael, que levaste Tobias até a casa de Sara, abençoa aquela casa, expulsou o demônio, e trouxe de volta, e curou o pai de Tobias. Nós te pedimos, leva e traz cada um de nós na segurança da nossa vida. Afasta todo o mal e traz a cura a cada um de nós. São Gabriel, luz divina, que iluminou o seio da Virgem Maria, traga a luz também ao meu coração, à minha vida. Eu te peço, São Gabriel, iluminai-nos. Amém. Estamos diante da presença de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Nossa Senhora pediu que a gente rezasse bastante. Estamos em tempos difíceis no mundo inteiro. Sinais de guerra, confusão no clima. Parece que próximo ali à minha cidade, próximo de Aparecida do Norte, vai ultrapassar 40 graus, chegar até 45 graus. Enquanto aqui a gente nunca viu que mês de setembro esteja tão frio e tão chovendo. Parece que as coisas estão tudo mudadas. Nossa Senhora pediu: reze, reze, reze. Fora as pragas, maldições e confusões que acontecem nas casas e famílias. É preciso a gente invocar bem a presença da graça do Senhor em nosso coração. É interessante, hoje é dia de São Mateus, e junto de São Mateus tinha uma consagrada que caminhava junto, chamava Efigênia, uma negra Efigênia. E interessante, meus irmãos, que o Império Persa começou a querer se converter, o pessoal daquela região, mas o rei queria que aquela mulher casasse com ele. E foi dizer a São Mateus: eu dou a metade dos meus bens se você convencer que ela case comigo. Não. Ela é consagrada. Mandou soldados e mataram Mateus diante do altar. Mateus, aquele que foi cobrador de impostos, aquele que deixou tudo e seguiu os passos de Jesus, aquele que foi chamado de Levi, sim, é ele deu a vida por causa da consagração a Jesus. Ele que deixou todas as coisas e seguiu os passos de Jesus. Encontra uma consagrada que querem comprar uma consagrada, como muitas pessoas se deixam vender no mundo de hoje, a troco de qualquer coisa. Mas ele disse: não, ela é uma consagrada. E realmente matou Mateus ali, e depois foi colocar fogo na casa de Santa Efigênia. E quando foi colocar fogo, São Mateus, que já estava morto, apareceu.
jogando o fogo de volta para o palácio. O rei ficou furioso, aquele imperador ficou tão furioso que invocou o demônio, e quando ele invocou o demônio, ele foi acometido de uma lepra de cima até embaixo. Ele morreu. Por isso que Santa Efigênia cuida também dos doentes, como livra nossa casa do fogo. Nós temos um hospital que chama Santa Efigênia, né? Porque ela protege a gente. E sabe que essas pestes que aparecem no mundo é fruto do pecado, do ódio, ou até mesmo do demônio, como fizeram contra Santa Efigênia. Estenda a sua mão, meu irmão, minha irmã, para a sua casa, e peça que a graça de Deus, o único fogo que pode penetrar a minha casa é o fogo do Espírito Santo. Diga isso. O fogo que penetra a minha casa é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da graça de Deus, é o fogo da palavra de Deus. É este fogo, Senhor, com a presença de todos os seus anjos, que eu quero que penetre e entre na minha casa. Fora disso, Senhor, seja expulso todo mal, todo demônio da minha casa. Eu te peço. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa. Abençoa a minha casa. Livra a minha casa do incêndio e de todo mal. Eu te peço. Agora coloca a mão no seu coração. Santa Efigênia, como Padre Pio. Padre Pio curou tantos enfermos, e ele somente dizia, reze, confie em Deus, reze, confie em Deus. As pessoas escutavam, reze, confie em Deus. Padre Pio falou, aquilo já era motivo de cura. Uma palavra, Senhor, diga uma palavra e o seu servo será curado. É a palavra. Diga uma palavra. Eu não sou digno que entre na minha morada, mas diga uma palavra e o seu servo será curado. Foi o evangelho desses dias, de ontem, né? Desses dias. E o meu servo será curado. Basta uma palavra, como o Padre Pio falava. Reze, confia. Se sabia que você não confiava, confie. Se você não reza, reze. Se você não acredita, acredite. Acredite, reza e confia. Se você não crê, não reza, não confia, como é você quer uma graça? Como você quer uma bênção? Senhor, você que curou tantos enfermos por onde o Senhor passou, como o Padre Pio, pela sua palavra, pela unção do Espírito Santo que estava na vida dele, pela marca do sangue, do teu sangue, que Padre Pio carregava nas mãos, nos pés e no lado. Eu te peço, Senhor, a cura da enfermidade que assola às vezes o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Cura, Senhor, pelo seu poder. Te pedimos, Senhor, pela ação, pela força, pela graça do Espírito Santo. O teu Espírito Santo que foi derramado, e o próprio Senhor disse, por esse Espírito Santo, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos. Os sinais que acompanharão aqueles que creem. E nós cremos, Senhor, nós cremos, Jesus, nós cremos na sua palavra, nós cremos na ação do seu Espírito, nós cremos na sua graça, nós cremos na força desse Espírito Santo que continua na sua igreja, apesar de tantos participarem da igreja e parecem duvidarem de ti, Senhor, apesar de tantos somente buscar na hora que
mais precisa. Fora disso, parece que eu esqueço de Deus, parece que eu prefiro o mundo, eu prefiro as coisas do mundo. E tem gente que só vem diante de ti, Senhor, na hora que a coisa está preta, na hora que as coisas estão ruins. Mas mesmo assim, Senhor, por onde o Senhor passava, o Senhor ia curando tantos enfermos, expulsando demônios, porque muitas vezes o demônio impede que tantos cristãos hoje ouçam ou sintam a presença da Tua força, da Tua graça no meio de nós. Buscam a Deus somente por um costume, ou seja lá o que for, mas o Senhor pode, Jesus, expulsar tantos demônios que tem impedido que os teus filhos escutem a sua voz, sintam a sua presença. E o Senhor pode curar não somente o corpo, ou como o Padre Pio carregou 50 anos as marcas da dor no seu corpo, mas o que importava senão fazer a vontade de Deus, com toda a dor, e morreu com 81 anos e não deixava de ajoelhar diante de Jesus, nunca deixou de ajoelhar na hora da missa, com toda a fragilidade, com os pés perfurados, com as mãos, ele prostrava diante do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor fez maravilhas em Padre Pio, como fez em Santa Efigênia, nos seus apóstolos, quando o Senhor derramou o Espírito Santo e mandou que pregasse por todos os cantos, como realmente lá na Pérsia, em todo aquele lugar foi anunciado o Evangelho, muitas comunidades foram criadas, muitas igrejas foram construídas por causa do poder da intercessão de Santa Efigênia. Nós sabemos, Senhor, que os grupos de oração que Padre Pio começou e espalhou pelo mundo inteiro, grupos de oração, o Senhor pediu a Padre Pio, formem grupos de oração, e Padre Pio dizia, façam grupos de oração, e os grupos de oração foram se espalhando para todo lugar, até que o Espírito Santo apareceu, como disse o Papa, derramamento. Um novo sopro do Espírito Santo foi acontecendo. Olha, Senhor, para cada um de nós, olha aqueles que ficaram em casa, olha, Senhor, aquelas pessoas que nós amamos, olha, Senhor, as pessoas de nossa casa, de nossa família, que cada um possa agora, Senhor, receber um fogo, não o fogo do mundo, não o fogo do ódio, não o fogo daquele imperador, mas o fogo que vem do céu. Que o teu Espírito Santo renove corações. Se o Senhor quer curar feridas, problemas de artrites, de bursites, problema nos ossos, problema de circulação, problema no sangue, problema na mente, problema nos rins, problema no fígado, problema no estômago, no esôfago, nas glândulas. Se o Senhor quer, cura, Jesus. Cura pessoas que sofrem das tireoides, pessoas que têm problema nos rins, pessoas que têm dificuldade na coluna, sentem dores nos ossos. Tantas pessoas precisam de cura, e o Senhor tem poder ainda hoje, e o Senhor ainda faz tantas maravilhas, no meio dessa bagunça desse mundo, Senhor, no meio de ameaça de guerra, de tanta incredulidade, de tanta divisão, quando aqui no Brasil querem matar as crianças ainda no ventre da mãe, cometendo aborto, mesmo assim o Senhor ainda faz maravilhas no meio de nós. Nós dizemos sim à vida que o Senhor nos dá, a vida que quer nascer, a vida de nossas crianças, de nossos jovens. Nós dizemos sim à família, a verdadeira família que o Senhor fez para cada um de nós. A mulher deixará pai e mãe, se unirá ao seu marido, os dois serão uma só carne. Desde o princípio foi assim, e assim deve continuar.
Olha, abençoa a nossa casa. Abençoa o casamento de tantas pessoas que estão querendo separação. Tantas pessoas que cometem traição. Tantas pessoas que acham que tudo é besteira. Pessoas que estão longe da fé. Move corações, Senhor. Mexe. Pela intercessão de Padre Pio, ele que de longe acompanhava tantos irmãos, como ele acompanhou o seu bispo de longe, ele acompanhava as aparições de Nossa Senhora de longe, de todos os lugares por onde ia, ele estava sempre ali, mas ele acompanhava todas as coisas, pela ação do Teu Espírito Santo que estava nele. Toma conta, Senhor, dos corações que estão longe e dos corações que estão perto, das mentes que estão longe, das mentes que estão perto, daqueles que pedem a cura, Senhor. Pede a cura, estenda a sua mão, pede a cura. Não somente a cura física, mas a cura psicológica, a cura espiritual também. Cura, Senhor, cura cada um de nós, pela força, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor que tem mantido ainda, como um rio de água viva que jorra deste altar, pelo mundo afora, o Senhor ainda tem mantido a Tua palavra, Senhor. Na presença de todos os anjos, eu te suplico, cura as nossas enfermidades, protege nossa família, abençoa nossa casa. Eu te peço, Senhor. Seja louvado, Senhor, seja bendito, seja adorado, agora e para sempre. Eu vou dar a volta com o Santíssimo Sacramento e nós vamos cantando, pedindo o Espírito Santo, sempre muito forte, né? Podia cantar agora, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, né? Vamos pedir, vamos. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E vai declarando isso, igreja. Vai clamando o Espírito Santo, diante de Jesus que faz, Deus que atende que derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus que aquele que derrama sobre nós a voz do alto. Sozinho eu não posso mais. Que você que está aqui na igreja, que você que está em casa, nos acompanhando, possa reconhecer a toda a evidência de Deus. Aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso, mas com Deus eu sou forte. Eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha
e nós seremos o teu corpo, derrama sobre nós água do amor do Espírito de Deus, nosso Senhor. Só a igreja canta forte, Jesus. Para transformar meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem nesse em todos os momentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe deixes o pão, Que Contém todo sabor. oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios. Vosso corpo, vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis, renais na unidade do Espírito Santo. Amém. Traz sobre você o sinal da cruz. É o próprio Jesus que nos abençoa. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor com toda a força. Viva Jesus Cristo! Viva!
Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Cantemos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E a igreja que canta aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Intenções da Santa Missa por todas as almas, almas de purgatório, Sérgio Renan Alcântara dos Santos, 3 meses de falecimento. Severino Manuel da Silva, 1 ano e 5 meses de falecimento. Maria de Fátima de Santana, 3 anos de falecimento. Noel Martins Santana, 4 anos e 7 meses de falecimento. Manuel Arthur da Silva e falecidos da família. Gildo Arthur da Silva e falecidos da família. Arthur Nancildo da Silva e falecidos da família. José Alves de Lima e falecidos da família. Por todas as almas esquecidas e aflitas, por todas as almas do purgatório e das pessoas que foram vítimas do coronavírus. Severina Rodrigues Bento, Dona Bibi, 7 dias. Antônia Francisca de Lira, em ação de graça a São José e a Santo Expedito, pelos que fazem a família do Sena, pela saúde de todos os enfermos de nossa comunidade, pela cura das pessoas que estão contaminadas com o coronavírus e por todas as pessoas que enfrentam essa situação em nosso país e no mundo inteiro. Em ação de graças pelos 4 anos de chegada do nosso bispo, Dom José Rui, nessas intenções, nas nossas intenções particulares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, como São Mateus se esmerou em contar toda a história de Jesus, se tornou evangelista, assim como era um apóstolo também, assim como Santa Efigênia, assim como São Padre Pio, né? Nós também somos chamados a sermos mensageiros da palavra, mensageiros do Espírito, mensageiros da graça.
não cumpridores de regra, não. A igreja não precisa de cumpridores de regras. A igreja precisa de gente que sabe o que é certo e errado e anuncie com vontade, com muita vontade. Peçamos perdão a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje, dia do apóstolo Mateus, cantemos glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens confiados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nossos
Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolheste o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos servir, de vos seguir e permanecer sempre convosco por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Colocamos aqui no altar de modo tão especial a família de Dona Severina Rodrigues, Dona Bibi, que há 7 dias partiu do nosso meio. A gente celebrou a missa de corpo presente dela e agora a missa de 7º dia de Dona Bibi, ali da Mãe Rainha. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos, guardai a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança ao qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o mistério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Toda a igreja. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Toda a igreja. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus, seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Sentados, pode sentar. Meus irmãos e irmãs, é interessante, Jesus dentro da casa de um cobrador de impostos.
E muito mais do que isso, não era somente um, era diversos cobradores de impostos e pecadores. Está escrito na palavra. Ele come com os pecadores. Sim, João vinha e denunciava bem forte, né? E João fazia jejuns. João não se misturava com ninguém, ficava isolado. Diziam louco. De repente vem Jesus, fala assim, é um comilão, um beberrão, fica no meio dos pecadores. O mundo sempre vai cobrando de nós. O mundo sempre vai cobrando daqueles que são de Jesus. Não importa o que o mundo diga lá fora, importa o que nós somos aqui dentro. O que nós somos. Se formamos um só corpo, um só espírito, como disse a primeira leitura, né, muito bem lida pela nossa irmã, né, eu, prisioneiro, exorto a caminhar juntos. Um tem um jeito, outro tem outro, um caminha meio mancando, outro caminha mais em pé, outro caminha mais encurvado, outro mais buchudo, outro mais, né? Mas todo mundo tem que caminhar, todo mundo junto. Não é porque o outro é meio curvado, não sabe caminhar, sabe? Tadinho, ele está curvado. O outro porque é meio manco, fazer o quê? Mas temos que caminhar e temos que continuar essa caminhada. É importante para nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está escrito assim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos daqueles que estão lá fora, talvez nos precederão no reino dos céus. Porque tiveram misericórdia, porque tiveram amor, porque souberam perdoar, porque souberam amar, porque souberam fazer a vontade de Deus melhor do que muitos, que às vezes cumprem um ritual. Eu nunca fui, sabe, ritualista. Não. Porque se eu for contar os defeitos que os padres ritualistas fazem, eu falo assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E se for preciso dizer para eles, eu digo. Não é? Eu falo, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu sei tudo, a gente sabe. Agora, o mais importante é a gente estar em comunhão. Não importa. Padre, vamos fazer assim, né? Eu chamei outro padre, o padrinho novo, falei assim, ó, não quebra a hóstia assim em cima não, porque cai fragmento, né? Faz isso, faz aquilo. À medida possível a gente vai ajudando uns aos outros padres, né? E o bispo também vem, junta todos os padres, o bispo agora 4 anos nessa diocese, ele exorta, tem hora ele chama a atenção, como São Mateus depois contou toda a história de Jesus no livro, vamos dizer assim, mais sintetizado da história de Jesus é o livro de São Mateus. Marcos mais resumido, mas o outro mais sistematizado, vamos dizer assim, o livro de Mateus. E ele vai dizendo tudo que Jesus fazia. Meus irmãos e irmãs, Padre Pio para nós foi um grande exemplo de um homem que foi muitas vezes perseguido pela própria igreja, mas ele estava ali debruçado sobre Jesus. Ele se debruçava todinho sobre o Senhor e ele chorava. A minha irmã mesmo mandou um videozinho do Padre Pio chorando. Na hora da consagração ele chorava, porque ele ficava ali naquela contemplação, ele chorava muito. Ele chorava, ele tirava o lenço do bolso, enxugava, de repente ele trançava a cruz em cima, né? O ritual antigo tinha 3 cruzes, depois tinha outras cruzes, né? E é tudo assim. Então, e ele depois pegava o cálice, ele ficava ali tempo. E a multidão somente assistia, porque ainda era latim, o padre ficava de costa e era desse jeito, né? Antes dos anos 64. Ele morreu em 68. Ele passou 4 anos celebrando de frente. Fora disso, ele celebrava de costa, como era o ritual antigo. 4 ou 5 anos. Então, meus irmãos e irmãs, e ele procurava cumprir todo o ritual, e o mais importante é levar as pessoas a esse amor, a esse derramamento
do coração na celebração. Não é somente cumprir um ritual, mas é colocar todo o coração, toda a vida, todas as coisas, como Santa Efigênia, colocava tudo na evangelização do povo dela, como São Mateus saiu formando comunidades, e assim foi acontecendo. Cada um de nós também, meus irmãos e irmãs, são chamados principalmente a mostrar o amor de Jesus a outros. Não é somente bater cartão. Olha que essa semana inteira eu estou falando aqui na igreja, bater cartão na igreja. É ótimo que estejamos daqui, é desse altar que sai o rio de água viva, é do altar que sai o rio de água viva, é do altar que está o sangue de Jesus, sim, é daqui. Mas não é só aqui, é daqui, vai-se embora e sai pelas 4 portas da Jerusalém Celeste, que tem porta para frente, 3 portas para frente, 3 portas para lá, 3 portas para lá e 3 portas para lá, 12 portas com 12 colunas e os rios de água viva que são derramados pelo mundo inteiro. Então, meus irmãos, este rio de água viva, muitas vezes nós devemos abrir canais para que este rio de água viva possa penetrar o coração de muita gente. Sim, falar de Deus. A gente fala de fofoca, a gente fala de costura, a gente fala de comida. Eu entrei tá pedindo para me adicionar. Quando pedi para me adicionar em Facebook ou coisa parecida, veja primeiro o seu Facebook, porque antes de eu lhe adicionar, eu passo assim, todinho, sabe? E daí tinha uma assim, eu sou do horóscopo, meu horóscopo é tal. Você quer uma plantinha que vai fazer efeito na sua vida? Você quer uma pedrinha? Eu falei, uma mulher dessa quer ser minha amiga para quê? Recuso. E se tem alguém que é amigo meu, que acredita em espiritismo, que acredita nessas crenças, pode sair, não faz falta, mas não faz de jeito nenhum. Quer dizer, ou eu sou um canal de graça para os outros, eu vou botar minhas crendices, vamos botar o meu nome aqui para ser no bico do papagaio. Que é isso aqui? Misericórdia, no bico do papagaio. É melhor estar na boca de Deus. É bom que meu nome esteja na boca de Deus, não é no bico do papagaio. Quem está no bico do papagaio, coitado. Meus irmãos, o escorregador está aí, Quando eu vejo uma pessoa de fé que parte no meio da gente, o bispo ainda disse assim, como Dom Henrique, ele pregava com uma ênfase tão bonita. A pessoa que acredita naquilo que está pregando. Ele pregava, ele deve ter passado, vamos dizer assim, pelo purgatório. Ele passou, porque ele diz assim, a gente passa pelo purgatório. Mas você vê, São Mateus, assim que ele foi morto aqui, quando foram botar fogo ali na casa de Santa Efigênia, São Mateus apareceu no meio do fogo e soprou o fogo contra aqueles que botaram fogo. Ele simplesmente jogou o fogo de volta. A gente vai vendo, meus irmãos, que o céu já está aberto. Sim, o céu está aberto. Jesus abriu o céu pelo seu coração aberto, pelas suas mãos, pelo sangue derramado, ele abriu as portas do céu. Mas o inimigo já tinha muito tempo a porta dele aberta. E muito tempo ele já convidava, vamos embora. O inimigo tem feito a obra dele, e quando ele sabe que Jesus tem derramado o Espírito Santo, que Nossa Senhora tem sido um grande sinal, que aparece um Padre Pio, que aparece tantos santos no meio de nós, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, até um que andava de skate, andava de onda, como é que chamam? O Acutis, Carlos Acutis e não sei o que, jovenzinhos, pessoas, quantos santos estão surgindo no meio da gente, e o demônio não gosta disso.
ele quer abrir o buraco cada vez mais, e fala assim, não, eu tenho que puxar a gente. Ele perdeu a graça de Deus, ele não quer perder sozinho. Ele falou, agora eu tenho que trabalhar, e ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Se a gente não trabalha para a nossa salvação, o inimigo está trabalhando para a nossa condenação. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir pelo nosso bispo, que há 4 anos chegou no meio de nós, a nossa irmã, Dona Severina, que era uma pessoa que eu ainda citei, passava no meio de tantos bêbados, de tanta gente naquela rua do Retiro, porque tem muita gente, tem lugar que é até difícil de conviver. Eu sei que tem pessoas que moram ali, mas moram num lugar, moram no outro e conhecem o lugar onde mora. Agora, existem lugares que é difícil. Quem passa, eu mesmo passo, encontro um monte de bêbado no meio da rua, falo assim, ó o padre aí. Ele fala, oi, e vou embora. Eu vou parar para conversar com o bêbado? Me diga, misericórdia. Por quê? Porque ele vai conversar miolo de pote. Não tem condição. Daí o que acontece? A gente cumprimenta, oi. Quantas vezes Dona Severina tinha que passar no meio dessa turma todinha, para chegar na capela da Mãe Rainha? Para chegar assim na capela da Mãe Rainha. Às vezes a gente tem que passar por certas situações, passa por certos lugares. De vez em quando encontra uma turma de jovens descendo aqui, depois do colégio, e o jovem tudinho no meio da rua, isso, aquilo, tal. Daí quando eu cheguei mais perto, eu abri o vidro assim e falei, isso aqui mata sapo, Daí ela falou, é o padre. E os jovens sabiam que eu era o padre, ainda bem que me conheceram. Mas é assim, a gente tem que ver, meus irmãos e irmãs, que é preciso a gente ser sinal. É sinal, é luz, tem que ser luz. Treva tem bastante aí fora. E às vezes a gente quer que as trevas entrem dentro da igreja. Dentro da igreja. O que mais dói, Padre Pio chorando, o próprio Jesus Cristo, Nossa Senhora das Lágrimas, porque dentro da igreja, não é estar chorando lá por fora, não, é estar chorando porque dentro da igreja. Às vezes nós pensamos que somos doninhos da nossa fé, ou doninho da fé dos outros. Não somos. É só a graça de Deus, somente a graça de Deus. Então, meus irmãos, vamos colocar tudo isso aqui no altar. Já rezamos o texto diante do Santíssimo, como pede Nossa Senhora. E eu vou cumprir até sábado, com a graça de Deus. Até sábado, cumprindo o que Nossa Senhora pediu, diante do Santíssimo. Vamos rezando o texto e vamos celebrando, rezando e celebrando. Frei Gilson mesmo estava dizendo agora, convidando para outubro, fazer um cerco de Jericó, E eu vou fazer cerco de Jericó em Barra Guabiraba, eu vou fazer cerco de Jericó enquanto tem a festa da Nossa Senhora Aparecida, até 13 de outubro, está tudo lotado. 13 de outubro. Até 21 de novembro, tudo lotado. 21 de novembro, tudo lotado. 20 é numa segunda-feira, 21 é terça-feira. Então, tudo lotado. É preciso a gente fazer. Faça um pouquinho de sacrifício. Nossa Senhora está pedindo. É tempo de fazer jejum. Fica essas intenções, esse monte de intenções aí, que eu não vou citar mal o nome, senão eles começam a cortar ali, daquele bicho que passou por aí. E quantas pessoas estão morrendo de infarto? Quantas pessoas estão morrendo de trombose? Quantas crianças estão nascendo autistas? Quantas crianças estão nascendo autistas? Quantas crianças estão nascendo deformadas? Quantas? E a Rede Globo anunciou que a gente tinha que fazer campanha contra aquele bicho que passou aí, que eu não vou dizer o nome, E daí fica todo mundo, pelas vítimas do bicho, pelas vítimas do bicho, pelas vítimas do... O bicho já passou. Quem quiser que vá atrás. Eu era obrigado a usar máscara em certos lugares. Nunca usei, não gostava. E o bicho me pegou 2 vezes, mas joga aí por terra. Eu sei como é que faz, sem precisar das coisas que o mundo manda você fazer, sem precisar que o mundo mande você fazer e você
Não, tem que fazer, padre, tem que fazer, padre. Quantas pessoas diziam para mim, não, tem que fazer, né, padre? Vai. Tudo morrendo de trombose, de AVC. Doutor Marconi teve, vocês sabiam que o doutor Marconi teve? Né? AVC agora, não, foi infarto. Graças a Deus já está bem, teve que fazer um infarto. Graças a Deus já está bem. Aí a gente começa a olhar um monte de situações por aí. E a gente não quer ouvir a Deus. A gente escuta mais a televisão do que a Deus. É ou não é? Muitas vezes. O outro lá que disse que a gente passa 7 horas num celular e não quer dar 15 minutos para Jesus, para Nossa Senhora, num terço. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão. Nesse dia de Santa Efigênia também, Padre Pio, peça pela sua casa. Peça pela sua casa, peça, reza pela sua casa. Diga assim, na frente da minha casa tem um anjo. Você pediu o anjo lá, pediu? Tem que pedir. Na frente da minha casa tem um anjo de asas flamejantes. Por ali nenhum mal entrará. Todo mal dali sairá. Ele protege a frente e atrás. E todas as laterais. E derrama muitas bênçãos, muitas graças na minha casa. Obrigado, Senhor, pelo anjo que o Senhor colocou na porta da minha casa. Eu agradeço também meu anjo da guarda. Agora eu vou perguntar, seu anjo ficou lá fora ou veio para aqui? Está aqui bem pertinho ou já correu de você, hein? Se tiver pecado grave, ele sai correndo. Tadinho, e ele fica bem aqui. Aqui fica Nossa Senhora, aqui fica cheio de anjo. Aqui, cheio de... O seu anjo está aqui, bem próximo do altar. Bem próximo. E na hora que ele levanta Jesus, ele se prostra. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Eu vi. Deus me deu a graça, eu vi. É a coisa mais linda. Então, quando a gente levanta a hóstia, o cálice, os anjos todinhos se prostram. E você, cabeça dura, às vezes, olhando lá fora, olhando para lá, e o seu anjo está aqui, prostrado, diante de Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pronto, pode sentar, vamos para as nossas ofertas. Pão e o vinho te apresentamos neste altar.